cabelo e depois olhar no espelho. Lembrar da sua mãe, lembrar da sua avó, pés descalços no terreiro. Ela sai pra colher temperos, flores, frutas, ervas de cheiro. Lembrar da sua mãe, lembrar da sua avó, resistência no cativeiro. Pés descalços no terreiro. O nome dela era Ana. E Ana era uma mulher de 13 anos. Aos 13 anos, Ana, essa mulher, se casou com um homem de 17 anos. Ana e esse homem moravam numa cidadezinha bem pequena no sul de Minas Gerais. Essa cidade ainda se chama Toledo. Quando eles se casaram, eles decidiram se mudar para uma cidade menor ainda, chamada Extrema, também no sul de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. E aí a gente vai fazer um exercício de imaginação, porque essa história se passa no final do século XIX e começo do século XX. Então a gente está falando de 1800 e muito, 1900 e pouco. Ana e o seu marido se mudaram para Extrema. Se hoje Extrema ainda é uma cidade bem pequena, imagina no começo do século XX. Devia ser um vilarejo. Eles decidiram se mudar para lá porque em Extrema o marido de Ana tinha um ofício, tinha uma profissão. Em Extrema ele seria fiscal de barreira, que é alguém que fica na divisa dos estados, tem uma função meio policial, de ver se está tudo bem com quem passa de um lugar para o outro, de um estado para o outro. Mas aí eu fico imaginando que a profissão dele devia ser mais ou menos assim, ficar com o seu cavalo e a sua espingarda, observando de quando em nunca passar uma pessoa. Então eu imagino que quando ele não estava em casa, ele estava no bar. Quando ele não estava em casa, ele estava no bar. Quando ele não estava em casa ou trabalhando, ele estava no bar. Por isso, quando esse homem completou 24 anos, ele morreu. Morreu e deixou Ana sozinha com seus 4 filhos. Ana, uma mulher no começo do século XX, viúva com 4 filhos para criar, morando longe da família. Porque hoje Toledo e Extrema são cidades próximas, mas naquela época, sem rodovia, sem asfalto, sem carro, era bem longe. Eu imagino que se a Ana quisesse levar os filhos para visitar a avó, ela ia demorar mais de um dia, com certeza. Então, quando ela se viu nessa situação, mulher viúva, 4 filhos, longe da família, ela se pôs a pensar no que fazer. E deram opções para Ana. Disseram para ela que naquele momento seria possível ela pegar o cavalo, a espingarda, os 4 filhos e assumir o posto fiscal no lugar do marido. Faça aí o seu exercício de empatia e pense como deveria ser para uma mulher no começo do século XX. Vestir calças e viúva, com 4 filhos para criar, assumir a função policial do seu marido na barreira, na divisa de Extrema com São Paulo, de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Pois bem, essa era uma opção que davam a Ana.
A outra era pegar a espingarda, o cavalo, os 4 filhos e voltar para Toledo. Voltar para Toledo, ficar ao lado da mãe, ter a ajuda da família para criar os 4 filhos e com mais calma decidir o que trabalhar, o que fazer, de repente se casar de novo. Se você fosse uma mulher viúva com 20 anos e 4 filhos para criar, o que você faria lá no início do século XX? Sabe o que a Ana fez? Ela pegou o cavalo, a espingarda, os 4 filhos e assumiu a barreira. Assumiu o posto fiscal no lugar do marido e diz que essa mulher era braba. Diz que com Ana ninguém bulia e foi por isso que ela ganhou um apelido. Ana deixou de ser só Ana e virou Ana da Barreira. Ana da Barreira era a mãe da minha bisavó. Avó do meu avô. Bisavó da minha mãe. Minha tataravó. Ela faz trança no cabelo e depois olha no espelho. Lembra da sua mãe, lembra da sua avó, pais descalços no terreiro. Ela sai pra colher temperos, flores, frutas, ervas de cheiro. Lembra da sua mãe, lembra da sua avó, pés descalços no terreiro. Resistência no cativeiro, pés descalços no terreiro. A todas as Anas da Barreira que circulam por esse mundo. Axé.